Talham é uma língua inventada pelos imigrantes ou seria o Vêneto? Esse daqui é um dos questionamentos, que eu recebi aqui no canal, então eu faço questão de responder. Já falei bastante coisa sobre isso, principalmente lá no início do canal, mas são vídeos bem mais antigos, então é melhor que a gente responda novamente. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações e, claro, se você quiser se tornar membro do canal por um valor irrisório, é possível aqui ter uma ferramenta no YouTube, você se torna membro do canal, recebe conteúdo exclusivo e praticamente todos os vídeos antes de irem para o ar aqui, eles sempre vão primeiro para os membros do canal. Então, você pode apoiar o Lengomare desse jeito aí. Vamos lá para o nosso vídeo. O que nós temos? A pergunta do nosso inscrito: gostaria de ver um vídeo teu sobre o Talham. Para mim é uma pressão, para relacioná-lo como sendo um dialeto dos imigrantes, então provavelmente ele quer, dizer uma língua, enfim, própria ali dos imigrantes, inventada por eles, com substrato de coisa alguma, né. Para mim não é nada disso, mas eu não tenho base suficiente, ele escreve. O que eu sei é que é uma corruptela do Vêneto com o português, ou não. Isso aí, então vamos lá. Vamos tentar responder isso do jeito mais claro possível. Então, o Talham, que de fato o melhor seria chamá-lo de Vêneto brasileiro, né, a gente já vai, por meio através desse nome, não teríamos, assim, tanta confusão, porque, bom, Vêneto brasileiro significa que é Vêneto, só que é Vêneto do Brasil, ponto, acabou. Então, não é outra coisa, não é uma língua alienígena, nem nada disso, né. Olha só, o que é chamado de Talham é, de fato, uma variante, tá, uma variante da língua vêneta, uma variante dialetal da língua vêneta. Ele é uma língua, mas ele é uma língua porque o vêneto é uma língua, ou seja, ele é um dos dialetos da língua vêneta, assim como nós temos vários dialetos da língua portuguesa ou de várias outras línguas também, é assim que funciona, né, as línguas têm os seus dialetos aí locais, que podemos chamar então de variações. A língua vêneta é aquela que nós conhecemos, a língua histórica da região do Vêneto, portanto, né, na hoje atual Itália, a República de Veneza, essa era a língua histórica dela, que passou por um certo momento como língua oficial, administrativa de Estado, e aí depois com o golpe da Napoleão Bonaparte, dos revolucionários franceses, isso começou a se degradar cada vez mais, né, pela supressão também cultural e linguística. Olha só, então o tal do Talham, que é o Vêneto brasileiro, ele se desenvolveu, óbvio, no Brasil, mas a partir das variações faladas de Vêneto pelos imigrantes que aqui chegaram mais ou menos em 1875. Ah, mas o meu chegou em 1870, tudo bem, é uma média. 1875. Isso significa que é o quê? Que o Vêneto chegou aqui, a língua vêneta chegou aqui nas suas variações locais. Então, vicentino, trevisano, veronês, paduano, todos eles falavam vêneto, todos eles se entendiam, tá? Porque é uma língua só. É como se vamos para um outro país, vai lá um gaúcho, vai um carioca, vai um paulista, todos eles falam com as suas variações locais, né? Tem palavras diferentes, tem, enfim, né? Particularidades, mas todos se entendem, não é que estão falando um falando germânico e o outro falando, sei lá, né, hebraico, não é assim, então, não é. Então, eles chegaram aqui e foram misturando essas variações, principalmente as variações do Vêneto central, né? E aí, a partir disso, é que nós temos a criação do Vêneto brasileiro. Então, ele não é uma corruptela, assim, casual, digamos, né? Mas e sim, ele é a mescla dessas variações, principalmente das variações centrais do Vêneto, que nós encontramos hoje lá. Então, isso significa que falar que uma corruptela seria impreciso, né? O Talham ou o Vêneto brasileiro, ele é o resultado de um processo natural de contato e evolução linguística em um novo ambiente. Foi isso que aconteceu. Então, a gente já consegue entrar um pouco mais no esclarecimento sobre substrato vêneto. Substrato, que o que que é um substrato de uma língua? Bom, é como na agricultura, né? Então, só que no caso da língua é a base gramatical, a fonológica, a lexical principal da língua, e tudo isso
esse substrato que pertence ao Talião, o Vêneto brasileiro, ele é inegavelmente Vêneto. Quem disser o contrário ou está mentindo é o ignorante, né? Não sabe o que está falando. Especialmente ele provém, como eu falei para vocês, especialmente das variações do Vêneto central, tá? E das regiões, é claro, de Treviso e Vicenza, de onde veio, sem sombra de dúvida, a maioria dos imigrantes. Aí está, tudo bem? Então, eu fiz algumas separações aqui para vocês, para entender um pouco melhor também, que sobre o status, qual que seria então o status do Talian, que é o Vêneto brasileiro, né? O status dele é equivalente às outras variações do Vêneto, só que é uma outra variação de Vêneto perfeitamente compreensível. Perfeitamente compreensível. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, existe a língua vêneta, mas existe o vêneto falado em Veneza, né, que é uma variação histórica que, claro, se degradou um pouco, enfim, mas a variação histórica que existia na República de Veneza era aquela de maior prestígio. Depois, a língua vêneta falada como variação lá em Pádua, né, uma das grandes variantes centrais é a de Pádua. A língua vêneta falada em Treviso, então a variação de vêneto de Treviso, que teve forte presença, né, entre os nossos imigrantes aqui, e assim vai, né, Verona, Belluno, Rovigo, né, toda a região do Vêneto. Pegue o mapa aí do Vêneto, isso aí todo mundo aí falava e fala Vêneto até os dias de hoje. E aí o Vêneto brasileiro, por conta dessa mistura que aconteceu da integração entre pessoas dessas diversas regiões, funda uma nova variação utilizando, enfim, os mesmos termos, as mesmas palavras, a mesma gramática, isso e aquilo, tá? Então seria uma variante aí desenvolvida, e é claro, depois a gente entra com outro elemento que é o português, mas vamos explicar. O português, tudo depende da região onde a pessoa está, porque é natural, as línguas estão em contato aí, então é natural que alguma hora o português, principalmente para aquela pessoa que não entende muito do Vêneto, não entende muito do que ele está, que ele é um cidadão bilíngue, né? Ele costuma roubar, pegar empréstimos da outra língua, porque ele não sabe como se fala naquela lá, que ele não estuda, né? Que não teve ninguém que ensinou aquela língua, ele não teve escola formal, por exemplo, no Vêneto, no caso, então ele é obrigado a ir para outra língua, no caso nosso aqui, o português, para pegar esses termos, né? E na Itália, o Vêneto mais ou menos segue hoje em dia a mesma coisa, né? Do mesmo jeito. Bom, vamos ver algumas particularidades aqui. É importante ressaltar que a presença de palavras e raramente, né? Raramente estruturas portuguesas no Vêneto brasileiro, tal do Talian, né? Ele não transforma ele em uma nova língua, mas na verdade é numa koiné, em alguns contextos, né? Então a gente vai ter aqui empréstimos lexicais. Acontece, e é um fenômeno muito, mas muito natural disso acontecer, tá? Desses empréstimos lexicais. Pode haver simplificações gramaticais ou adoção de estruturas portuguesas em alguns casos, né? Só que é óbvio, isso se alguém falar o contrário, a pessoa está louca. A estrutura da raiz do Vêneto brasileiro, do Talian em si, significa o verbo, conjugação, sintaxe, continua predominantemente Vêneto, sem sombra de dúvidas. E a gente pode, por exemplo, fazer uma analogia com o próprio Vêneto dos dias de hoje. O Vêneto falado hoje na Itália, ele também acabou sofrendo uma crescente influência do italiano, né? Por isso que é importante a gente estudar Vêneto e recuperar a língua integral, porque ela vai sumir desse jeito, né? Mas, enfim, ele também teve esses empréstimos aqui, que são empréstimos lexicais e sintáticos, assim como aconteceu com o Vêneto no Brasil, em relação ao português, só que isso, novamente, não faz com que o Vêneto falado lá na região do Vêneto se torne uma nova língua separada da sua própria raiz, né? É um caso clássico de contato linguístico, é assim que se chama isso, certo? Para definir uma nova língua, bom, uma nova língua só seria configurada se
a estrutura gramatical fundamental, e aí estamos falando agora novamente de substrato, que eu já expliquei o que é, fosse drasticamente alterada, ou se fosse criada uma estrutura mista, que não pudesse mais ser compreendida pelos falantes da língua mãe, ou seja, alguém do Vêneto não compreende alguém falando Vêneto aqui, alguém falando Vêneto aqui não compreende alguém falando Vêneto lá. Aí sim, aí acabou. Aí já alguém não está mais falando Vêneto, entenderam? Então, aí sim, quando não se entende mais nada, virou uma outra língua. Então, o caso do italiano, o vêneto brasileiro é mutuamente inteligível, né, com o vêneto falado lá na região do Vêneto. É por isso que existe uma dificuldade enorme dessas teses brasileiras, dessas pessoas que defendem isso, de serem levadas a sério, né, num cenário internacional, por exemplo, porque qualquer estudioso que se preze não vai defender uma coisa dessas, né? Bom, acredito que seria isso, acho que eu respondi. E qualquer dúvida, vocês sempre podem entrar em contato, obviamente, falar aqui, deixar nos comentários, eu faço questão de gravar algum outro vídeo. Aproveito para convidar vocês a estudar a língua vêneta e agora também língua vêneta e italiano. Vai ter um curso, isso mesmo, em fevereiro. Nós vamos começar uma nova turma de estudo de línguas comparadas. Então, o vêneto e o italiano. Se você tem interesse, vai ser um intensivo, né? Se você tem interesse, entra no nosso grupo que está no link aqui da descrição, depois eu deixo também fixado, e aí depois eu passo mais informações para você, entre em contato particularmente, né, de modo individual, e passo informações exatas a respeito do curso e você decide aí, tá certo? Se você quiser reconhecer a sua cidadania, eu aconselho a uma cidadania, entre em contato com eles, e fala que também chegou através do canal Lenguamare para receber desconto no seu processo. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Strucon!